Olá, gente. Bem-vindos a mais uma aula de cálculo numérico. Eu sou o professor Gregório e na aula de hoje a gente vai falar de sistemas lineares, só que do ponto de vista de métodos iterativos. A gente vai aproximar a solução de um sistema através de um valor conhecido, um valor informado, ok? Então, para isso, eu trouxe umas definições aqui para a gente. Então, vejam bem. Na aula de hoje, eu pretendo mostrar para vocês o método iterativo de Gauss-Jacob e Gauss-Seidel. E ao final da aula a gente deve saber aplicar na solução de sistemas lineares esses métodos. E o conhecimento básico é um conhecimento pré-requisito, um conhecimento básico de matemática, tá certo, gente? Então, ok. Então tá aqui. A definição para a gente aqui, ó, de sistema linear. Um sistema linear com m equações e n variáveis é escrito usualmente na forma, essa forma que vocês estão vendo aqui, tá certo? Que é a forma geral de um sistema linear. Então a gente tem os a's e j's, são os coeficientes, ok? A gente tem os xj, que são as nossas incógnitas, né? E nós temos b, que são os termos independentes, os termos constantes. Então, isso é um sistema linear. O método interativo para a resolução de um sistema linear consiste em calcular uma sequência x1, x2, xk de aproximação em x barra, sendo dada uma aproximação inicial x0, tá certo? Então, a gente vai partir de um ponto e vai aproximar a solução desse sistema. Uma coisa bastante interessante é que nem todo sistema de equação, todo sistema linear, ele pode ser resolvido pelo método iterativo, tá certo? Ele só poderá ser resolvido por método iterativo se ele obedecer a um critério de convergência. E o critério que a gente vai adotar é o seguinte: o valor absoluto do elemento da diagonal principal I deve ser maior do que a soma dos valores absolutos de todos os outros elementos dessa mesma linha. Então, a gente vai ver isso já já, a forma matemática seria essa, e aí a gente só vai poder utilizar o método iterativo se essa condição for obedecida. E a gente vai também obedecer a um valor de erro estimado, que geralmente o problema nos informa. Então, o processo iterativo é repetido até que o vetor xk esteja suficientemente próximo ao vetor xk mais 1. Tá? Então, a gente tem esse critério de parada. A gente já viu isso numa aula presencial. Tá certo? Quem não está compreendendo muito bem esse critério, eu vou explicar aqui no exercício, mas eu deixo como referência os livros que estão na nossa referência bibliográfica. Tá certo? Então vamos a um exemplo, tá certo? Então, o sistema linear abaixo representa as equações de três planos. Determine o vetor solução sk mais 1 para um valor de erro de 10 a menos 3, adotando como um valor inicial o vetor 000. Faça uma análise de convergência. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular a primeira iteração, tanto pelo método de Gauss-Jacob como o método de Gauss-Seidel. E depois desse processo, a gente vai lá para o Excel e eu vou mostrar para vocês uma aplicação de como a gente pode acelerar esses cálculos, tá certo? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a análise do critério de convergência, tá certo? Como é que a gente deve analisar esse sistema de equação para saber se ele pode ser aproximado por método iterativo? Vamos fazer o seguinte: vamos pegar a primeira equação, vamos pegar o coeficiente 8, que é o elemento que está na diagonal principal. Tá? A diagonal principal é justamente
essa diagonal aqui, gente. Então eu vou pegar os elementos dessa diagonal. Então vamos pegar o 8. A gente sabe que 8, né? E vou pegar aqui em módulo, tá certo? Módulo de 8. E vou pegar o módulo dos outros coeficientes. No caso daqui, menos 1 e 3. Então vamos fazer o seguinte, módulo de menos 1 e o módulo de 3. A gente pode notar que 8 é maior do que a soma desses módulos, tá certo? Vou fazer a mesma coisa agora com a linha de baixo, tá certo? Então com a linha de baixo, a gente vai olhar aqui para o elemento da diagonal principal, que é 10, né? Então o módulo de 10, e eu vou olhar para os outros módulos, o módulo de menos 2 e o módulo de 6. O módulo de 6. Claramente que o módulo de 10 é maior do que a soma desses dois módulos, tá certo? Então, beleza. E vamos fazer agora para a terceira equação, ok? Na nossa terceira equação, eu devo olhar o elemento que está acompanhando o z, o coeficiente de z. Então, claramente que o módulo de 10, né? E o módulo dos outros dois, módulo de 2, claramente o módulo de 10 é maior do que a soma. Então veja que todos esses elementos que a gente acabou de dar um destaque aqui, né, o módulo deles é sempre maior do que o módulo de cada elemento de sua própria linha, tá certo? No caso 10, né, menos 2 e 3, e isso nos dá garantia de que eu posso usar um método interativo para poder solucionar o problema. Então, ok, né? Ok para o método interativo. Agora a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai começar um processo. Vamos começar esse processo. Então, uma vez, visto que eu posso aplicar o método interativo, então a gente vai fazer o seguinte. Na nossa primeira equação, tá? Eu vou pegar e vou dividir ela toda por 8. Então, vamos fazer aqui. Vou mudar aqui a cor. Então eu vou dividir, tá? Vou fazer essa divisão. Dividir toda a equação por 8. Que é justamente esse camarada daqui. Eu vou fazer esse mesmo processo com a equação de baixo, só que agora na segunda equação eu vou dividir por 10. E na terceira equação eu vou dividir pelo coeficiente de z, que também é 10. Então quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar, e que eu vou isolar cada um desses elementos, ou seja, na primeira equação eu devo isolar o x, na segunda equação eu devo isolar o y, e na terceira equação eu devo isolar o z. Então a gente vai ter o seguinte sistema. Esse sistema que vocês estão vendo aqui, né? Então eu já dividi a primeira equação por 8, isolei o x, dividi toda a segunda equação por 10, isolei o y, e dividi a terceira equação por 10, isolei o z. E aqui a gente vai colocar os índices, tá certo? Os índices de iteração. Então todo mundo que está à esquerda aqui, eu vou colocar K mais 1, que é o nosso índice de iteração. E para as minhas outras incógnitas que estão no lado direito, eu vou colocar o índice K para nossas iterações. Então isso aqui não é potência, tá, gente? É um índice de iteração, K e K aqui. Há uma diferença crucial entre os métodos. Lembrem que eu estou fazendo o método de Gauss-Jacobi. Quando a gente estiver falando do método de Gauss-Seidel, há uma diferença justamente aqui nesse momento. Então a gente vai pegar a nossa primeira equação e vamos usar agora, né, a solução inicial para K igual a 0, a nossa iteração inicial. Então vamos pegar a nossa primeira equação para x e a gente vai calcular o x da primeira iteração. Então ele vai ser 0,875 mais 0,125y0 menos 0,375z0. Certo? E quem são esses camaradas y0 e z0?
eles estão aqui, ó, y0 e o z0 estão aqui. São os valores iniciais. Então, logicamente, nós vamos pegar aqui, então, dizer que o x1 é igual a 0,875 mais 0,125 vezes o y0 menos 0,375 vezes o z0. Então, a gente acha o primeiro valor, esse nosso primeiro valor é 0,875, tá certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a equação em y, tá certo? Então, nossa equação em y, eu vou fazer o seguinte, então, o nosso y1, ó, é igual, usando a segunda equação, 1,1 mais 0,2 x0 menos 0,6 z0. E quem são esses x0 e z0? Então está aqui o x0 e o z0, né? Lembrando, então o y1 vai ser 1,1 mais 0,2 vezes 0 menos 0,6 vezes 0. Então a gente tem o valor para y1 aqui igual a 1,1. Ok? E, de fato, vamos fazer a mesma coisa para a nossa terceira equação. A nossa terceira equação em z, né? Então, a gente pode dizer que z1, tá certo? É igual a menos 0,3 menos 0,2 x0 menos 0,2 y0. Então, quem vai ser o Z1 da gente? O Z1 da gente vai ser igual a menos 0,3 menos 0,2 que multiplica 0 menos 0,2 que multiplica o y, que também é 0. Então, Z1 aqui, pessoal, ó, é igual a menos 0,3. Então, essa solução inicial, note que a gente já tem um vetor aqui, um vetor S1, que ele é dado da seguinte maneira, né? Ele é 0,875 para x, ele é 1,1 para y, e ele é menos 0,3 para z. Tá certo? Então está aí a nossa primeira iteração. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai lá para o critério de parada. Então, né, a gente vai calcular o critério de parada, então é necessário que a gente calcule os módulos, tá certo? Entre os elementos do vetor S1 com o vetor S0, para todas as nossas incógnitas. Então, calculando esses módulos, a gente chegou no resultado maior deles, que é 1,1, tá certo? Está aqui o nosso valor, que 1,1 é o maior módulo. E eu também vou calcular o módulo dos elementos do vetor S1. Então, o maior deles foi também 1,1. Então, o nosso critério de parada, D0, ele vai ser o quê? Ele vai ser o máximo módulo, que é 1,1, o máximo módulo da diferença, pelo máximo módulo dos vetores, que também é 1,1. Né? Então, 1,1, isso daqui é 1. Como 1 é maior, né, do que 0,001, então a gente deve repetir o processo. Vou repetir esse processo até que o meu critério de parada chegue ao valor que eu estou querendo, que é 0,01. Então, eu não vou continuar esse processo, porque agora eu vou mostrar para vocês como é a resolução pelo método de Seidel, tá certo? Então aqui nós temos as nossas equações já isoladas, né? Note uma coisa, note que a esquerda continua com K mais 1. Mas a partir da segunda equação, note que o x
já é k mais 1, e na terceira equação, tanto x como y são k mais 1. O que significa isso? É que agora, a partir do momento que a gente vai encontrando o valor de x, a gente já vai utilizando, de x e de y, a gente vai utilizando na solução do próprio vetor daquele certo k. Ok? Então a gente já, a diferença entre o método de Jacob e o de Seidel é que a gente já utiliza no de Seidel os valores que a gente está acabando de encontrar. Vamos fazer aqui o cálculo do x. Então para K0, o vetor S0, né? Então a gente tem aqui, ó, então o nosso x1 é igual a 0,875 mais 0,125 y0 menos 0,375 z0. Obviamente que quando a gente substituir isso daqui, 0,875, eu vou encontrar o mesmo valor, 0,125 vezes 0 e menos 0,375 vezes 0. Então a gente tem o nosso primeiro valor para o x1, o mesmo encontrado no método anterior, 875. Agora é que vai mudar, agora o processo muda, porque na segunda equação, na equação de y, nós teremos y1, né, que é igual a 1,1 mais 0,2 x1. Note que eu já vou usar o valor que eu encontrei, menos 0,6 z0. Então esse aqui continua sendo z0. Então o nosso y1, pessoal, é 1,1 mais 0,2, que multiplica 0,875, né? 875 menos 0,6, que multiplica o z, que é 0. Então o y1, pessoal, nosso y1 vai ser igual. Então o y1 é 1,275. Vamos calcular agora o valor de z1, tá? Então em z1 eu já vou usar ambos os valores que a gente acabou de encontrar. Então menos 0,3 menos 0,2, que multiplica 0,875, e menos 0,2, que multiplica 1,275. Tá, peraí, deixa eu só fazer o seguinte, porque a gente não deu um salto muito grande, para não ficar confuso para vocês depois, eu vou fazer a mesma anotação que eu estou fazendo aqui com as equações indo com calma, tá? Então aqui é o seguinte, então 0,2 que multiplica o x1 e menos 0,2 que multiplica o y1. Pronto, agora sim. Então z1, né? Nosso z1 é igual a menos 0,3 menos 0,2 que multiplica 0,875 e menos 0,2 que multiplica 1,275. E vamos calcular esse valor, a gente vai chegar ao resultado menos 0,73. Então a gente tem o nosso vetor, né? O nosso vetor S1 pelo método de Seidel, Gauss-Seidel, que é o seguinte, né? Então 0,875 para x, 1,275 para y e menos 0,73 para z, tá certo? Então, no nosso critério de parada, a mesma ideia, tá certo? Vou calcular a diferença entre os módulos dos vetores dos elementos da nossa primeira aproximação. Vou selecionar o maior deles, tá certo? E vou também calcular o módulo de cada componente do vetor S1, que é 0,875, 1,275, 0,73. Ora, o maior seria esse camarada aqui, né? O módulo de y1, então vamos fazer isso. Então, o nosso critério D0, né? Foi
o maior dos módulos das diferenças, que é 1,275, dividido pelo maior módulo de cada componente que a gente encontrou. Isso dá 1. Como 1 é maior do que 0,001, então a gente deve continuar esse processo. Tá ok? Então é assim, das duas maneiras, né? Então, a maneira, a diferença fundamental entre os dois métodos, de Gauss-Jacob e o de Gauss-Seidel, é que a gente vai, a partir do momento que a gente vai achando esses valores, a gente já vai substituindo nas próprias equações, tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu agora vou fazer o seguinte com vocês, eu vou para o Excel e vou mostrar para vocês como é que a gente pode dinamizar esses cálculos, né, de maneira que possibilite uma rapidez usando um programa simples como o Excel. Claro que com outros programas profissionais, matemáticos profissionais, como o MATLAB, por exemplo, você tem os algoritmos já estruturados e aí você pode, estabelecendo um padrão, determinar o vetor solução para a aproximação que você quer, tá certo? Mas eu vou mostrar uma ferramenta básica para a gente, tá ok? Então vamos lá para o Excel. Então já puxei aqui. Bom, gente, então agora é a segunda parte do nosso problema, tá certo? Que é resolver através do software Excel uma maneira mais rápida da gente dar a solução do sistema pelo método de Gauss-Jacob. Então eu vou fazer o seguinte, né? Lembrando que o nosso sistema inicial era esse, transformou-se nesse sistema, eles são sistemas equivalentes, tá certo? Isso quer dizer que eles têm as mesmas soluções. E aqui é o seguinte, ó. Então aqui está a primeira equação de x, aqui é a segunda equação de y, e aqui a terceira é a equação em z. Então vamos lá para o Excel. Então o meu primeiro vetor solução é esse, 000, que foi informado no problema, e aqui está o meu nível de tolerância, tá certo? Então vamos lá, a nossa primeira equação em x é 0,875 vezes mais 0,125 que multiplica o valor de y, ok? E menos 0,375 o valor de z. Está aqui o valor de z. Então tá aqui, vamos ver o que foi que a gente errou aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Tá aqui o erro, que é mais, tá, gente? Então, beleza, 875. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a equação, só que agora em y, né? Lembrando que a equação y era 1,1, né? Mais 0,2 vezes o valor de x, que está aqui em cima, né? E menos 0,6 que multiplica o valor de z, que está aqui embaixo. Ok, então está em 1,1 e agora a gente vai fazer com o valor de z. O valor de z vai ser menos 0,3 menos 0,2 que multiplica o valor de x, que está aqui em cima, tudo bem? Menos 0,2 multiplica o valor de y, que está aqui embaixo. Pronto, então está aqui formado o meu primeiro vetor. Com isso agora eu vou calcular os módulos, tá certo? Eu imaginei que a gente vai até a décima primeira iteração, que esse método ele é um pouco mais lento do que o método de Seidel, como a gente já viu em aula, inclusive. Então, ó, vamos fazer o cálculo aqui. Então aqui é o que? Aqui é o módulo da diferença. O módulo no Excel é ABS. Então eu quero esse módulo aqui, ó, esse cara menos esse cara daqui. Então beleza, dei um enter, ele já calculou. E aqui, como vocês podem ver, eu posso arrastar, ó, e ele automaticamente, ó, ele já calculou aqui o módulo da diferença das outras células, ó. Então tá tudo certinho, certo? E agora eu vou calcular o meu primeiro critério. Bom, quem é o meu primeiro critério? Meu primeiro critério é o seguinte: eu vou pegar o máximo, ó, a fórmula é essa, eu não vou botar lá não. Esse aqui é maior, não, eu vou fazer isso, eu vou pedir para o Excel
automatizar o processo. Então o máximo entre esses valores dividido pelo máximo é que vai entrar uma outra fórmula, ABS, o máximo módulo de cada um desses vetores aqui, ó. Então ponto e vírgula, ABS. Então estou calculando o módulo de cada um componente desse vetor, e ABS desse camarada aqui, gente. Ó, fechei, ou deu 1. E aqui embaixo eu vou dizer o seguinte, eu vou pedir para ele me dar uma informação sobre se eu devo parar ou continuar. Se, né? O comando se essa célula for menor ou igual ao meu valor de erro, que é 0,001, ponto e vírgula, ele vai ter que me informar de que eu cheguei onde eu queria, então eu vou parar. Tá certo? Caso contrário, ele vai dizer seguir para a gente continuar as nossas iterações. É claro que aqui agora ele vai pedir para a gente seguir, que ainda está muito baixo, né? Então, olha, veja que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar todos os valores aqui até 11, ó, e ele calculou para a gente essas iterações, ó. Note uma coisa, né? Note que enquanto o nosso x ele tende a um valor para 0,5 ou 1,5, aqui o valor de y converge para 2 e aqui z está indo para menos 1, que se a gente observar vai ser a solução desse sistema. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou puxar aqui os valores, tá certo? Então, ó, ele calcula aqui para a gente, ele já tem aqui os módulos e agora eu vou puxar aqui, ó. Vamos ver o que ele vai me dizer quando chegar lá no final. Ele pediu para a gente parar, então o vetor 10, que nesse caso é o nosso último vetor aqui, né? Ele é a solução desse sistema, tá certo? Pelo método de Gauss-Jacob. O que eu vou fazer agora é a mesma coisa, só que agora usando um outro método, tá certo, gente? Que é o método de Seidel. Então eu vou puxar aqui mais esses vetores e vou colocar aqui até, vamos imaginar aqui S5, S6, S7, S8, S9 e S10. Vamos ver se ele vai precisar de mais vetores de solução. E aqui os módulos, tá certo? M1, vou botar M1 mesmo, M1, M2, eu acho que agora ele já vai, se eu puxar aqui, vai, M3, M4, até um certo M11. E aqui o critério D0, eu vou tirar esse parênteses que ele não está reconhecendo, então D0, aqui vai ser o D1, e eu vou puxar até o D11, até o D10 que a gente viu, né? Então até D10. O que é que vai acontecer agora, pessoal? Então agora aqui vai fazer o seguinte, ó, a gente vai usar o método de Seidel, que diz o seguinte: na primeira equação continua sendo a mesma equação, 0,0875, né? Mais 0,2 que multiplica o valor de y, ó, menos 0,2 não, perdão, 125, 0,125, 125, vamos ver aqui, isso mesmo, 125, tá? Vamos voltar lá, né, para ter cuidado para a gente não errar. Então, ó, 125 e menos 0,375, que multiplica o valor dz. Então tá aqui. Então, claro, tá? Só que aqui tem um porém, pessoal. Agora o método vai mudar, né? Porque agora eu vou usar inclusive esse valor na equação de y. Então 1,1, né? 1,1 mais 0,2 que multiplica o valor de
x que eu acabei de encontrar, a diferença é essa do outro método, né? Menos 0,6 que multiplica o y, o z anterior. Então tá aqui, esse é o valor, tá certo? E agora eu vou fazer o seguinte, vou calcular o valor de z, que é 0,3, né? Menos 0,2 que multiplica o valor de x que eu acabei de encontrar, menos 0,2 que multiplica o valor de y que a gente acabou de encontrar. Então tá aqui o primeiro vetor solução. Eu vou arrastar esse camarada até um certo ponto, tá certo? Até 10, e vamos ver o que vai acontecer. Agora aqui ele quer que a gente calcule os módulos, são os mesmos, tá? Então ABS, então igual, né? Senão não funciona, ABS, então vai ser esse menos esse camarada. Fechei, vou arrastar aqui para baixo. Aqui tá perfeitamente, né? Eita, aqui eu fiz um erro aqui, gente, me perdoem, tá? Ó, aqui é 0,85. Isso muda tudo, né? Porque aqui também, ó, então vou arrastar esse cara para cá. Deixa eu arrastar ele. Pronto, tá aqui. Então tá aí arrastado, tá? Fiz a correção que tinha errado. Aqui tudo bem. Bom, agora eu vou selecionar esse cara aqui, gente, ó, e vou puxar até o 11. Então ele calculou aí, ó, incrível a diferença, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer os critérios. Então esse cara daqui é o máximo valor entre esses valores dividido pelo máximo módulo individual. Máximo ABS desse camarada, ponto e vírgula, ABS desse outro camarada, ponto e vírgula, ABS desse outro camaradinho aqui. Fechou, ó, e fechou de novo, né? Então tá 1. E aqui, né, a condição se essa célula for menor ou igual a 0,011, né? Então ele vai dizer pra gente parar. Caso contrário, ponto e vírgula, ele vai dizer pra gente seguir. Certo? Então o programa está falando tudo isso pra gente, ó. Vai falar isso tudinho. Então vamos puxar aqui, ó, e vamos puxar até o 10. Olha onde ele pediu pra gente parar, pessoal, no D6, né? Esse D6, então o vetor solução seria esse camarada aqui. Então esses aqui não estariam dentro da nossa, para o nosso valor de erro não estariam aqui, né? Nem esses camaradas. Vamos apagá-los. Ok. Então o vetor solução seria esse cara, tá? Que a gente acabou de calcular. Então, pessoal, olha, essa foi uma maneira muito rápida de se calcular, usando o conhecimento que a gente tem sobre funções, sobre sistema de equações, né? Esse sistema de equações treinado em sala de aula, tá certo? E eu quero deixar aqui para vocês o meu abraço e dizer que a gente se encontra aí no próximo vídeo. Não deixem de estudar, tá certo? Isso é importante, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e a gente se vê. Tchau.